Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Quem fala aqui é Alex, eu sou professor de História e criador do canal Hackeando a História. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero te trazer uma pergunta que eu me fazia quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Eu ficava perguntando por que os portugueses decidiram vir para cá, vir para o Brasil. O que motivava eles? E geralmente a resposta era bem rápida: porque eles queriam ouro. Mas será que era isso mesmo? Será que eles só queriam ouro? Não tem mais nada além disso? Te conto tudo depois da vinheta. Então, galera, era uma curiosidade muito grande minha. E eu posso dizer que passei a gostar mais ainda de história para responder essa pergunta: por que os portugueses vieram para cá? E essa resposta eu tive quando eu estava na antiga sexta série, hoje é o sétimo ano. Se chama expansão marítima. E eu vou contar tudo que eu aprendi para você também. Obviamente que nesse vídeo não vai ser tudo, né? Mas tudo organizadamente, os principais tópicos, os principais motivos que trouxeram os portugueses até cá, nossa terra, né? Saíram lá da terrinha, como eles chamam, e vieram para a terrona, que é como eu falo. Beleza? Então, saca aqui esse PowerPoint. Pronto. Agora você já está vendo aí o PowerPoint expansão marítima. Primeiro vamos começar pela explicação do que é que significa esse nome aí, expansão marítima. Bem, primeira coisa que vem na mente da gente é mar e crescimento, né? Expansão. Mas não pense que é a expansão do oceano, não tem nada a ver com isso. Mas é a expansão dos europeus pelo mar, ou descobrimento. Expansão marítima também é conhecida como expansão ultramarina, também é conhecida como expansão comercial europeia. Né? Tudo para se referir a quando os europeus começaram a descobrir, entre aspas, né? Porque descobrir parece que não tinha ninguém e eles foram lá os primeiros a chegar. E não é bem assim. Né? Já havia populações lá. Mas é a ideia de que para os europeus era um descobrimento. Eles estavam chegando ali pela primeira vez. Então, da perspectiva deles, e lembra que a gente ainda tem uma história muito eurocêntrica, né? Por isso a gente ainda usa esses termos, que não são os mais adequados, mas são os mais usuais, os que são mais usados ainda. Isso está mudando. Então, é o crescimento comercial da Europa pelo mundo desconhecido para os europeus. Tá? E que mundo é esse? Eles vão descobrir novos territórios no continente africano, vão descobrir o continente americano, tropeçar, né? Quase que literalmente Napoleão, por exemplo, ou desculpa, que Napoleão é o Cristóvão Colombo, a Ásia, né? Mais especificamente a região da Índia e do Extremo Oriente, que se conhecia por terra, mas não se conhecia por mar, Oceania chegando até o Japão. Então veja aqui, e quando é que isso acontece? Entre o século XV e o século XVI. Então, nesses mais de 100 anos aí, né, um pouco mais de 100 anos, os portugueses e os europeus em geral, eles vão descobrir o mundo, como a gente conhece hoje, né? Eita, quase que não sabe, pelo menos as principais regiões. Né? E vão estabelecer colônias em algumas regiões, em outras eles estabelecerão entrepostos comerciais. Então, vamos para frente. O que é que a gente vai aprender hoje nessa videoaula? Primeiro, uma ideia geral que eu já estou te dando aqui, mas a gente ainda vai colocar outros elementos para você ter uma ideia geral do que é a expansão marítima. Segundo, por que os portugueses foram os primeiros, os pioneiros? Né? E responder aquela minha pergunta, né? Por que eles vieram para cá? O périplo africano, o que é isso? Vamos falar. E vamos terminar falando sobre o chamado Tratado de Tordesilhas, que eu acredito que seja muito conhecido aí de vocês. Então, o primeiro, a ideia geral. Primeira coisa, a expansão marítima é uma expansão do comércio na Baixa Idade Média. Lembra lá na Idade Média que a gente tem a divisão clássica, né? A Alta Idade Média, que é o período da formação do medievo. Desculpa aqui, Alta Idade Média.
que a gente tem o fim do Império Romano, a feudalização, a ruralização, né, o domínio dos senhores feudais, relações feudo-vassálicas, é a Alta Idade Média. E aí isso começa a se diferenciar. Não, não ficou um sinal muito parecido com diferente, não, peraí. Começa a ficar diferente quando chega aí por volta, né, do século X. A gente tem uma grande revolução na Europa, né, o ano 1000, né, 1001 na verdade, né, 1000 ainda é o século IX. Mas é uma grande revolução e começa a chamada Baixa Idade Média, que é um período de transformação. Aí vai ressurgir as cidades, ressurgir o comércio, surgir a burguesia, uma nova classe social dedicada ao comércio, que não está ligada às relações feudo-vassálicas. Vai começar a reaparecer os trabalhos artesanais com mais força e mais difusão. Vai começar a haver uma libertação das cidades dos poderes senhoriais. Vai começar a voltar a força dos reis, que não deixam de existir na Alta Idade Média, mas eles perdem força por causa das relações de suzerania e vassalagem, né? E da fragmentação do poder. Isso começa a haver uma concentração na mão novamente do rei, por parte dos reis, na Baixa Idade Média, por conta do comércio, do ressurgimento das cidades e da formação da burguesia. Então é um mundo mais complexo. Então é mais complexo do que aquele mundo feudal, tá? Aqui a gente está no feudo. Lembra lá, feudo, uma pequena, ou pequena não, né? Pequeno exagero meu, uma grande unidade de produção, digamos assim, onde havia as relações sociais, políticas, econômicas, tudo dentro dele, né? Aquele que a gente estuda, né, quando está falando de feudalismo, a talha, corvéia, banalidades, mão morta e várias outras obrigações feudo-vassálicas. Na Baixa Idade Média isso começa a mudar, isso começa a se diferenciar e vem com muita força o comércio. Inicialmente o comércio interno, dentro da própria Europa, entre os feudos. E muitas vezes dentro do feudo, que tinham feudos que eram enormes, né? Tinha feudo do tamanho do Sergipe, do estado do Sergipe aqui do Brasil. Dentro dele tem várias cidades, né? E o comércio começa ali, internamente, a troca, as feiras medievais. E depois esse comércio se expande e ele se torna externo e vai até a região do Oriente Próximo ou Oriente Médio, né? Oriente Próximo, onde a gente tem ali a Jerusalém e tem as cruzadas, e as cruzadas abrem o comércio com o mundo oriental, que estava sendo dominado por vários povos diferentes, mongóis, chineses, muçulmanos. Então todo esse comércio né, do Oriente chegava até a Europa via a região ali do Oriente Médio, via Jerusalém, por esse comércio de navegação entre a cidade de Jerusalém, Damasco, Alexandria, lá no Oriente, né, do que a gente chama de Oriente Médio, até as cidades italianas de Gênova e Veneza e várias outras cidades italianas que faziam esse comércio. Então o comércio ele foi se alastrando com o passar do tempo e foi ficando cada vez mais importante. Então aqui a gente já tem um ponto muito importante. A expansão do comércio dentro da Europa, certo? Dentro da Europa, faz com que os comerciantes percebam que há um outro player mais forte do que eles, que são os muçulmanos, que estão dominando o comércio dos produtos orientais que vêm da Índia, da China e da Rota da Seda. E aí quais são? Seda, pimenta, noz moscada, tabaco, canela, cravo, açúcar, café e muitos outros produtos de temperos e ou produtos já acabados, como a seda, porcelana, produtos de luxo que a gente chama. Isso era para pessoas muito ricas, esse comércio grande, e gerava muito lucro, uma lucratividade alta. Então, de olho nisso, desculpem, de olho nisso, começa na Europa, eita, ficou por cima, ó, mas eu acho que dá para ver.
Dá para ver um pouquinho. É a corrida pelas especiarias e ouro. Porque essas especiarias que eu acabei de falar aqui para vocês... Deixa eu ver logo aqui para não ficar por cima de novo, né? Essas especiarias, elas são... As que eu disse para vocês, elas são adquiridas, elas são compradas com ouro. O ouro e a prata comprava essas especiarias. Então, se eu não tenho ouro e prata, eu não entro dentro do comércio das especiarias. O meu reino não é um reino forte o suficiente para poder atrair comerciantes, para poder navegar até o Extremo Oriente, até o Oriente, desculpe, e trazer essas mercadorias para o meu país e revendê-la pela Europa. Então, aí a necessidade do tal do ouro, né, que a gente começou falando, e do desejo pelas especiarias. E tentando encontrar uma rota que eu me livrasse dos muçulmanos que serviam como atravessadores. Compravam lá no Extremo Oriente, traziam pela Rota da Seda e revendiam nos portos orientais, que eram comprados pelos europeus, que revendiam isso na Europa. Então veja que são vários atravessadores até chegar na Europa. Isso faz com que o preço suba demais, suba e fique extremamente caro. Daí a ideia europeia de encontrar um outro trajeto para dar uma, né, dar a volta, digamos assim, nos muçulmanos. Por terra não dava, porque eles estavam controlando o norte da África e ali a região do que hoje é Grécia, Turquia, o leste europeu. Os muçulmanos controlavam aquilo por terra. E o norte da África, o que é Marrocos, Tunísia, Egito, tudo aquilo ali era controlado pelos muçulmanos. Os europeus nessa época não tinham força nenhuma para conseguir tomar dos muçulmanos, né, do Império Árabe, o controle do comércio. Então, vamos encontrar uma rota alternativa, né? E aí se pensou dar a volta. Não se conhecia que havia um continente todo para baixo, né? Para o sul, não se conhecia. Então vamos dar a volta. E aí mais esbarra na ideia supersticiosa do Mar Tenebroso. Como eu disse a vocês, não se conhecia a geografia como nós conhecemos hoje. Havia até uma ideia de que a Terra seria plana, né, baseada nas ideias de alguns filósofos gregos, e que existiria um abismo, e esse abismo estaria infestado de monstros para devorar. Daí vem a ressignificação do mito das sereias, do Kraken e de tantos outros seres mitológicos gregos que se atribui ao Oceano Atlântico. Por quê? Porque em várias regiões desse oceano foram feitas tentativas de desbravá-lo e ninguém nunca voltava. Então isso dava força para essa ideia do Mar Tenebroso, para essa ideia de um abismo, de monstros que devoram os marinheiros que se aventuram além dos limites conhecidos. Pois bem, agora a gente tem uma ideia geral do que foi o espírito da expansão marítima. A gente tem um crescimento comercial, um desejo por especiarias e uma barreira psicológica. Como vencer isso? Né? E aí entre os portugueses. A primeira ideia que a gente tem, a visão tradicional, é que os portugueses eles são os pioneiros, eles são os primeiros, porque eles possuem uma vocação marítima, eles possuem uma burguesia forte e eles tinham uma escola onde ensinava os meninos a serem marinheiros. Gente, tudo isso aqui está errado. Tudo isso aqui está errado. Eu não vou dizer completamente errado, porque tem um certo sentido, mas está errado. Né? Hoje na historiografia a gente já comprovou que isso está errado. A gente não ensina mais assim. Vocação marítima, isso é balela. Quer mais vocação marítima do que a Inglaterra? A Inglaterra é uma ilha, pô. Vocação marítima tem eles. Qualquer coisa para fazer com o resto do mundo tem que ser via marítima. E porque eles não foram os primeiros. Entende? Burguesia forte. A rigor, a gente nunca teve uma burguesia forte, né? Em Portugal. E essa escola de Sagres não era uma escola, prédio físico, era uma iniciativa.
Eu vou explicar cada uma dessas coisinhas com mais vagar agora. Então vê só, então o que é que acontece? Acontece é o seguinte, em Portugal há uma precocidade na centralização política. Lembra que eu falei da Baixa Idade Média, que os reis estão se fortalecendo? Pronto, Portugal é o primeiro, século XII. A maioria vai se centralizar no século XV, século XVI. Portugal, aí uns 300, 400 anos antes, já é um reino centralizado no rei, na figura do rei. O rei era o cabeça da sociedade, era o cabeça da política, na pessoa do Dom Afonso Henriques. Eu não vou me aprofundar no processo porque não é interessante para esse momento. Aqui o que vale é a gente entender que essa centralização política precoce colocou nas mãos do rei o controle político e econômico de Portugal. Aí você já está se ligando, né? Aham. Tô entendendo, professor, tô entendendo. Essa burguesia forte aí, nem tanto. Por quê? Em quem o rei vai se apoiar para governar? Você pode dizer, ah, já sei, na burguesia, porque empresta dinheiro para ele formar um exército e derrotar a nobreza. Não é isso, professor? Errado. Para Portugal, não. Como é que acontece em Portugal? A região do que hoje é Portugal e Espanha, ela está ocupada pelos muçulmanos, pelo Império Muçulmano, pelo Império Árabe. Então, não tem nobre para ele combater. O que é que tem para ele combater? Isso mesmo, os muçulmanos. E ele vai usar qual exército? A burguesia não tem exército. Ele vai usar qual exército? Quem tem exército? Quem tem exército é a nobreza. Então o rei vai se apoiar na nobreza para expulsar os muçulmanos do território português e unificá-lo. Então é um processo diferente do que a gente vê na França, na Inglaterra, em outros lugares da Europa. Beleza? Tá dando para entender até aqui? Então, a centralização precoce faz com que o rei e o processo como foi se apoie na nobreza e não na burguesia. Certo? Seguindo, isso vai fazer com que haja uma influência muçulmana muito grande. Como assim, professor? Influência muçulmana. Os árabes, os berberes, na verdade, né, são ali povos do norte da África islamizados, eles vão formar um reino em Portugal desde o século VIII, né, quando eles invadem a Península Ibérica, quando eles invadem a Europa. Século VIII, a gente está no século XII. Então, durante todo esse tempo, os muçulmanos trouxeram do seu vasto império muitos conhecimentos na área da filosofia, na área da cartografia, na área do conhecimento náutico, da navegação, dos instrumentos, da construção de navios. Né? São eles que criam a caravela, né? Colocam um mastro a mais no navio de vela latina, eles colocam uma vela redonda, que é aquela quadrada, mas para você é quadrada porque é redonda, porque quando o vento bate faz um bucho, então ela é redonda. Né? Então coloca lá mais velas, né, para esse navio conseguir bolear, que é navegar contra o vento. Então isso é uma invenção muçulmana, isso é uma invenção árabe. Então há uma influência nesse sentido, nesse aspecto, no aspecto técnico, né, e no aspecto tecnológico e no aspecto cultural, né, de entendimento, de conhecimento, certo? Isso faz com que Portugal saia na frente dos outros que não tiveram isso ou que estavam em guerra para se unificar, para se centralizar, coisa que Portugal conseguiu fazer cedo, beleza? E entra aí a atuação do infante Dom Henrique, tá? Que é um infante para Portugal, é um filho da linhagem real, mas que não tem direito ao trono. Então ele vai ser conhecido como o navegador. Dom Henrique, o navegador. É ele quem vai criar a tal escola de Sagres, que não é uma escola, tá? O Dom Henrique, ele vai ser o grão-mestre de uma ordem militar conhecida no restante do mundo como Templários, mas ela foi dissolvida, né, na Baixa Idade Média, e no lugar dela foram criadas várias outras ordens. Em Portugal, a ordem que substitui os Templários
É a ordem do... Me fugiu agora o nome, só um minutinho. São os Cavaleiros da Ordem de Cristo. Então, lembrei aqui. Então, essa ordem ele era o grão-mestre. E essa ordem era muito rica. Então, eles vão incentivar o estudo, a pesquisa. E a sede deles é em Sagres. Por isso fica essa ideia de escola de Sagres. Não é uma escola física. É uma escola de linha de influência, linha de pensamento. Então, vai financiar grandes cartógrafos da época, geógrafos, engenheiros náuticos, enfim, tudo que estivesse em torno da navegação, para que juntava o pensamento deles todos e pesquisava e incentivava. Isso vai fazer com que haja um grande desenvolvimento tecnológico no campo marítimo em Portugal. E por fim, né, mas não menos importante, é a demonstração de força da dinastia de Avis. Aqui é a seguinte pergunta. Deixa eu ver se o próximo slide é do périplo africano. Aí eu falo mais lá. Isso. Então, vê só. Aqui tem tudo a ver com esse périplo africano, né? A demonstração de força por parte de uma dinastia nova. Vê só. Em Portugal acontece uma crise de sucessão dinástica. O rei, ele morre sem deixar herdeiro legítimo. Ele tinha um filho, Dom João, mas era um filho bastardo, ou seja, fora do casamento. Então, a Espanha queria tomar posse de Portugal, já que o rei não tinha e eles têm uma aliança de parentesco. Isso aqui seria outra aula, então estou encurtando a história. A Espanha acha que tem direito sobre Portugal, só que os portugueses não querem um rei estrangeiro e preferem o príncipe bastardo, o Dom João, que era grão-mestre de uma ordem militar, também religiosa militar, chamada de Avis. Ele era o mestre dessa ordem. Então ele é coroado rei pela população humilde. Na época chamavam de arraia miúda, a canalha da terra, enfim, nomes pejorativos. E é uma dinastia, então, digamos assim, do ponto de vista de estirpe, vira-lata. Ela não tem uma nobreza de sangue oficial. Ele é filho de um rei, mas com uma mulher que não era da linhagem real. Não era sua esposa. Era nobre, mas não era sua esposa. Então não era alguém que deveria ser rei. Já imaginou se todo bastardo na Europa tivesse aspiração ao trono e conseguisse o perigo que era? Então era um perigo essa dinastia de Avis em vista das outras monarquias. Então, para mostrar que eles não eram uma dinastia vira-lata fraca, aí o Dom João I, né, ele vai receber esse nome, Dom João I, vai iniciar a expansão marítima portuguesa, conquistando a cidade de Ceuta em 1415. Geralmente é por aqui que começam as aulas, né? Os portugueses eles invadem Ceuta, mais ou menos aqui. Deixa eu botar o vermelho para ficar, ou preto. Preto fica melhor. Em 1415, a cidade de Ceuta. Mas por que Ceuta? Por que começar por Ceuta? Porque aqui tem muito ouro. E o ouro que vem da onde? Dessa região aqui, ó, da região do subsaariana, né? Abaixo do deserto do Saara. Caravanas e mais caravanas sobem, cruzam o deserto do Saara e vêm morrer aqui. Sai do Sudão e vem morrer aqui. Certo? E aqui havia um grande comércio de ouro. Tudo isso aqui está dominado pelos árabes, pelos muçulmanos. Tudo isso é muçulmano. Então, o comércio de ouro do Império Muçulmano no norte da África acabava em Ceuta. Então, nada melhor do que uma demonstração de força por uma dinastia vira-lata conquistar uma das principais cidades muçulmanas do comércio de ouro e ainda acabar com o inimigo, né? O muçulmano era o inimigo lá das cruzadas, lembra? Então, era uma maneira de demonstrar bastante força.
Então, em 1415, isso começa. Só que os portugueses vencem, mas os muçulmanos, que não são bobos, eles mudam, né, o comércio de Ceuta para Tânger. E aí os portugueses continuam na sua incursão em busca desse ouro, porque eles não conseguem, afinal de contas, né? E aí eles chegam no Cabo Bojador. É uma barreira psicológica. Por que uma barreira psicológica? Porque não conseguem passar. Não conseguem. Viagens e mais viagens. O Dom Henrique manda viagens e mais viagens e nenhuma volta. Até que um navegador chamado Diogo Cão, ele tem uma ideia. Ao invés de ir tão próximo da costa, dá uma volta maior. E aí ele consegue ultrapassar o Cabo Bojador e chegar na costa da Guiné. E o que é que tem na costa da Guiné? O ouro que ia para Ceuta. Eles conseguem encontrar esse ouro. Mas nesse percurso percebem que há sinais de terra a oeste. Ou seja, deixa eu pegar aqui o preto. Há sinais de terra a oeste. Para cá tem sinal de terra. A cor da água muda, aves marinhas, vegetação marinha, né, algas. Tudo isso é sinal de terra. Quanto mais profundo, mais azul é a água. Quanto menos profundo, menos azul, mais chegando para verde. Então, eles percebem que a tonalidade da cor da água muda. Aves marinhas ao redor. Opa, isso é sinal de terra. Tá? Então os portugueses já tinham a noção de que para o oeste tinha terra. Beleza? Guarda essa informação aí no coração. E aí continua-se o descobrimento, né? Chega em Angola. De Angola chegam finalmente no Cabo da Boa Esperança no ano de 1488. Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias encontra finalmente o caminho para as tão sonhadas Índias e as especiarias dessa região. E essas Índias, não é só isso aqui que eu circulei, mas é tudo isso aqui, ó. Isso aqui também eles chamavam de Índias. Certo? Então, e as especiarias. Mas Vasco da Gama só chega em Calicut 10 anos depois. Por quê? Porque demoram 10 anos entre Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. Por que 10 anos? Porque, galera, se eles querem ouro, eles já têm. Para que ir para as Índias? Se eu consigo, via Mediterrâneo, ter as especiarias. Por que uma viagem dessa tão longa? Sabe quanto tempo dura essa viagem de Lisboa até aqui, até Calicut, na Índia? 9 meses de ida. Por que se desgastar tanto? Então, durante esse tempo aqui, é esse debate. Vale a pena? Não vale a pena? Vamos, não vamos? Será que tem gente que quer financiar isso? Certo? Então, a coroa portuguesa, ela muda a atuação. Até então eram pessoas individuais, agora não. Agora é o Estado português financiando ou incentivando o financiamento e indo buscar. Isso vai ser seguido pelas outras monarquias europeias. Sim, professor, mas e a pergunta? E o Brasil, onde é que entra nisso? Por que os portugueses vieram para cá? Bem, os portugueses acabam vindo para cá, a resposta mais tradicional é por acaso. Tropeçaram. Teve uma tempestade no meio do caminho, pararam aqui. Errado. Não, eles sabiam que estavam vindo para cá. Lembra daquilo que eu disse? Guarda essa informação aí na ultrapassagem do Cabo Bojador? Pois é, se sabia. E a prova disso é o Tratado Tordesilhas. Por que a prova disso é o Tratado Tordesilhas? O Tratado Tordesilhas dividia o Novo Mundo, as terras descobertas e a serem descobertas, entre Portugal e Espanha, certo? Só que o primeiro tratado, ele dividia isso em 100 léguas. Voltar aqui para você. O que é que isso significa? Quando traçasse aqui o plano, tá meio torto aqui, deixa eu ajeitar isso aqui. Quando traçasse aqui o plano,
ficaria de fora a América. E Portugal sabia que tinha mais terras a oeste. E outra coisa, além de ter mais, Portugal, para poder passar o bojador, ia ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, ou seja, invadiria as terras da Espanha. Portanto, poderia surgir algum problema diplomático e uma guerra, e Portugal não queria isso. Então o rei bate o pé e diz: não, não podem ser 100 léguas, tem que ser mais. Tem que ser no mínimo 370 a leste do Cabo Verde, né, que é um conjunto de ilhas atlânticas, onde Portugal mantinha a colonização. Né? E até lá é de Portugal. Depois dele é da Espanha. E a Espanha então concorda com isso. Mas isso desagrada aos demais estados europeus. O próprio rei da França, né, ele faz até uma pergunta irônica, né, retórica ao Papa. Sim, e cadê o testamento de Adão? Deixando só para Portugal e Espanha o resto do mundo. Cadê? Se me mostrar o testamento de Adão, eu aceito esse tratado aí. Então esse tratado nunca foi obedecido, nem por Portugal, nem por Espanha, nem por nenhum outro. Mas era um documento oficializado entre os dois estados com a anuência da igreja, então era válido. Mas aqui eu te provo por ele que Portugal sabia que tinha terras, e vai atrás delas. E essas terras são América Portuguesa. Então é assim que os portugueses vêm para a América. Eles estão em busca de especiarias, em busca dessas especiarias, de ouro, de escravizados, de riquezas. Sabem que tem uma terra a oeste que pode ter essas mesmas riquezas ou outras, e eu quero garanti-las. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. O que é que os portugueses fazem aqui na América? Eu já te contei porque eles vieram. Tem a ver com a expansão marítima e com todo o contexto europeu. Bem, meu amigo, eu espero que você tenha aprendido bastantes coisas aqui comigo nesse vídeo. Já aproveita, deixa o like nesse vídeo e te inscreve aqui no canal. Toda semana a gente tem conteúdo feito esse aqui, ó, top, de qualidade, onde você aprende de verdade. Não é essas lorotas aí, de alguns livros didáticos e de alguns outros canais de YouTube que fica só repetindo o que já está escrito no livro. Aqui a gente vai além, aqui a gente mostra a história na prática. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!